Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dia 22 de junho, vamos dar início a mais uma aula, só que antes disso vamos fazer a nossa oração. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo alimento, pela saúde, por ter uma escola para estudar e coleguinhas para brincar. Peço-te que nos conceda uma boa aula. Eu vos peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meu anjinho, meu bom amiguinho, me leve e me guarde sempre pelo bom caminho. Amém. Bom, galerinha, hoje nós vamos ter aula de geografia, tá? Tem início aí na página 245, o meio ambiente. Aqui nós vamos falar sobre o meio ambiente, né? Sobre a nossa natureza, sobre o nosso planeta, tá bom? Olha só, todos nós influenciamos e modificamos o ambiente em que vivemos. Daí a importância de conhecermos e preservarmos a nossa casa maior, ou seja, o planeta Terra. A conservação do meio ambiente é um assunto recorrente nos jornais, na TV, internet, etc. Porém, será que todos sabem o que é meio ambiente? Todos estão conscientes da sua importância? Então, galerinha, será que todo mundo sabe qual é a importância de cuidar do meio ambiente? O porquê devemos cuidar? É o que a prof sempre diz para vocês, né? Eu tenho que fazer a minha parte, né? Eu posso sair jogando lixo no chão, sujeira na natureza, sujando a nossa natureza. Não é cuidar somente da minha casa, é igual aqui o texto diz. Nós temos que preservar a nossa casa maior, e a nossa casa maior é o planeta Terra. Toda ação tem uma reação, né? Pode ser uma reação boa ou uma reação ruim. Vai depender das nossas atitudes, tá? Nós temos que compreender e entender que devemos agir corretamente, não só quando tem alguém nos vendo, e sim a todo momento. Vamos lá na página 246. O que é meio ambiente? Meio ambiente é o espaço onde ocorre a interação entre os seres vivos e a natureza. É o local da floresta, dos rios, dos animais, mas também é o local do ser humano e das suas construções. Observe as imagens. Olha só, nós temos aqui a primeira imagem, a região da floresta amazônica ainda preservada, exemplo de ambiente inalterado pela ação humana. Aqui é quando a floresta amazônica ainda era preservada, que o homem não tinha colocado a mão, que o homem não tinha ido lá. Então, por isso, inalterado, quando o homem ainda não mexeu. Já aqui do lado direito, nós temos a segunda imagem do Rio de Janeiro, é a cidade do Rio de Janeiro, exemplo de ambiente alterado pelo ser humano. Por que alterado pelo ser humano? Porque aqui nós conseguimos ver as construções, né? Vários prédios e casas ao redor da praia, tá? Então, quando o homem não mexeu, ele está inalterado, né? Ele ainda está em um ambiente natural. Agora, a partir do momento que o homem coloca a tua mão, ele já foi alterado. Então, o homem já mexeu, já não é mais um ambiente natural. Para a conservação ou utilização consciente do meio ambiente, é necessário o uso racional dos recursos naturais, para que estes possam também beneficiar as próximas gerações. Para isso, cada um de nós pode fazer a sua parte com ações bem simples como. Então, é o que a prof disse, cada um tem que fazer a tua parte. Olha umas ações simples que cada um de nós podemos fazer. Reciclar o lixo, não lançar óleo de cozinha dentro do esgoto, usar a água de forma racional, adquirir produtos que economizem energia elétrica, usar transporte público como ônibus, metrô e outros, reduzir a utilização de sacolas plásticas e descartáveis, utilizar as luzes de sua casa apenas o necessário, dar preferência ao consumo de produtos que não geram muitos resíduos, ou seja, muito lixo em seu processo de produção e diminuir o consumo de embalagens.
Essa parte aqui do óleo de cozinha, eu acredito que vocês, né, não tenham ouvido ainda, não tenham escutado. Então, quando usa o óleo de cozinha que ele fica bem sujo, ao invés da gente jogar no esgoto, nós podemos pegar uma embalagem descartável, e isso é o que a prof faz aqui na casa da prof, colocar esse óleo sujo dentro da garrafa descartável. Você sabia que dá para fazer sabão para poder lavar calçadas com esse óleo? Porque pode fazer sabão, só que a prof não faz. Tá? A prof conhece quem faz, mas a prof não faz. E aí, para não jogar no esgoto, a prof coloca dentro de uma garrafa e depois joga no lixo. Então, eu acredito que são pequenos gestos, né, que podem fazer toda a diferença. Usar a luz só quando necessário, economizar água, energia elétrica, né? São tudo, né, ações simples, mas que faz toda a diferença. Vamos lá na página 247, exercícios de aplicação, roda de conversa. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais, meio ambiente é o conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que envolvem um indivíduo e com os quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por eles. O que podemos fazer para cuidar do meio ambiente em que vivemos? O que é que nós podemos fazer? Que ações eu posso ter para cuidar do meio ambiente sem prejudicar a nossa natureza, o nosso planeta Terra, que é a nossa casa maior? Discuta com seus colegas e professor sobre as ações que podemos ter para cuidar do meio ambiente em que vivemos. Após a discussão, monte cartazes que possam ser espalhados pela escola para alertar todos sobre a importância de se conservar o meio ambiente. Então, aqui, galerinha, né, quem participar da aula azul, nós vamos fazer a discussão. O cartaz, cada um pode fazer na tua casa. Faça esse cartaz, né, com as informações, né, para poder cuidar do meio ambiente. Aí você bate uma foto e manda no WhatsApp da prof. Vamos lá na página 248, número 2. Você sabia que o lixo é um dos principais responsáveis pela degradação do meio ambiente? Então, o livro pode degradar, o lixo pode acabar com o meio ambiente, ele polui toda a nossa natureza. Agora, o desafio é identificar os diversos tipos de lixo que encontramos em nosso ambiente. Relacione a coluna 2 com a coluna 1. Olha só, o que podemos fazer, né? Como vamos relacionar aqui a coluna? Nós vamos relacionar a coluna 2 com a 1. Olha só, a número 1, o lixo domiciliar. Onde que eu posso, né? Onde que eu encontro esse lixo domiciliar? Eu encontro ele de sobras produzidas em diversas atividades, produzido em hospitais, clínicas e etc., produzido em empresas que trabalham com a radiação eletromagnética, sobras produzidas em nossas residências ou produzido em locais públicos. Então, você vai enumerar a coluna 2 de acordo com a 1. O lixo domiciliar são sobras produzidas em nossas residências, né? Aí eu tenho o lixo público produzido em locais públicos. E aí o restante vocês coloquem aí, tá? De acordo com a coluna 1. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Número 3. Os itens abaixo se referem a alguns problemas ambientais que afetam o nosso planeta. Marque com um X os problemas que podem ser encontrados na sua cidade. Você pode ainda escrever outros problemas ambientais presentes que não estão nesta lista no espaço de linhas. Então, aqui você vai olhar o que acontece aqui na nossa cidade e vai fazer um X, né? Se ainda aqui, né, faz parte, se são problemas encontrados na nossa cidade. E se tiver mais algum problema que você acha necessário, acrescente nessa linha. O desmatamento, vocês acham que tem desmatamento aqui na nossa cidade? Desgaste de solo, contaminação dos rios, erosão, queimadas eu acho que acontece, né, pessoal? Lixo, será que todo mundo joga o lixo no lugar certo? Eu também já vi lixos aí espalhados pela rua. E poluição das águas. Então, você vai fazer um X nas alternativas que você ainda acha que pode ser problemas encontrados em nossa cidade. Vamos lá na página 249, poluição. Aqui nós vamos falar sobre a poluição.
Com o tempo, podemos observar mudanças à nossa volta. Casas e edifícios novos, centros comerciais modernos, instalação de escolas, hospitais, surgimentos de novos bairros e etc. Os processos de intervenção do ser humano no ambiente podem ocasionar poluição no ar, do solo, das águas, há ainda a poluição visual que acontece por conta do excesso de informações de outdoors e anúncios publicitários. Existe ainda a poluição sonora, típica dos grandes centros urbanos. A poluição está relacionada muitas vezes com a má utilização dos recursos naturais, com o desrespeito pelo meio ambiente, gerado pela falta de consciência dos indivíduos e com o desperdício provocado em decorrência do consumo excessivo. Então, não existe somente poluição do ar, poluição da água, do solo, existem também a poluição visual e a poluição sonora. A poluição visual é quando os nossos olhos enxergam tantos outdoors, tantas informações, uma do lado da outra, que acaba gerando poluição. A gente nem consegue identificar direito o que quer dizer aquele determinado outdoor. E a poluição sonora é quando afeta os nossos ouvidos, quando tem muito barulho, né? Em centros urbanos bem grandes, isso acontece, aquele barulho do carro, às vezes som, né? Na rua. Então, tudo isso é poluição. Poluição é o resultado de intervenções humanas não sustentáveis no ambiente, ou seja, que podem levar à sua degradação, né? Que pode acabar, porque pode afetar muito o nosso meio ambiente. Então, quando a cidade vai crescendo, né? É inevitável, surgem novos comércios, novas escolas, novos hospitais, edifícios, fábricas, e tudo contribui para a poluição, se não tomar os devidos cuidados. Aqui na primeira imagem tem a poluição do ar, né? Vocês podem ver as fumaças do carro. Em cidades grandes, né? Tem muita poluição no ar. Tem cidade que até escurece mais cedo, fica de noite mais cedo. Em São Paulo mesmo, há tanta poluição que a noite acontece mais cedo. O dia começa a escurecer mais cedo, a noite chega mais cedo. Aqui nós temos a poluição da água, né? Olha aí um rio recebendo água suja, isso polui o rio. Isso acaba que com essa poluição os peixes podem até morrer. Temos a poluição do solo, onde pessoas, né? Olha aí essa natureza, esse ambiente aqui cheio de lixo, isso não é correto. Isso gera poluição no solo, o solo fica poluído, a natureza poluída. E temos aqui essa última imagem, uma poluição visual. São tantos outdoors, um do lado do outro, que os nossos olhos ficam cansados de ver tanta informação uma do lado da outra. Vamos lá na página 250. Olho vivo, exercícios de aplicação. Número 1. Observe a imagem abaixo. Converse com sua turma e o professor sobre o que podemos fazer para evitar o tipo de poluição destacado nessa imagem. Em seguida, escreva nas linhas suas sugestões. Então aqui, né, pessoal, parece que é um rio poluído, parece não, é um rio cheio de lixo, garrafas descartáveis, papéis, tudo aqui nesse rio. O que nós podemos fazer para evitar essa poluição das águas, a poluição dos rios, dos mares, dos oceanos? O que é que nós podemos fazer? Que recursos é importante, né, para que eu possa evitar essa sujeira aqui no rio, essa poluição, porque é um recurso tão importante para a vida do planeta, né, que são necessárias ações, né, para poder evitar. Que ação pode ter? Eu posso usar corretamente o esgoto, o tratamento adequado do esgoto, eu tenho que cuidar com esse lixo, tem que ter a coleta seletiva desse lixo, né? Nós temos que evitar. E de que maneira podemos evitar? Então, vamos fazer as anotações nessa linha abaixo, tá bom? Vamos lá na página 251. Consumo e desperdício. Consumir
é algo essencial em nossa vida. Consumir é obter produtos básicos, como as roupas que vestimos, os alimentos para nos nutrirmos, uma moradia para nos abrigarmos, condições de saúde e educação. No momento em que adquirimos esses bens por meio da compra, podemos ser chamados de consumidores. O problema ocorre quando nos tornamos pessoas consumistas, ou seja, passamos a comprar produtos que vão além da nossa necessidade. Então, ser consumidores, pessoal, é normal, né? Eu preciso ter uma casa, eu preciso ir ao hospital quando estou doente, eu preciso ter uma boa educação, quando eu tô com fome, eu preciso ter alimento em casa, eu preciso ir ao mercado e comprar, né? Novos alimentos, eu preciso de uma roupa para me vestir. Só que isso é correto, eu ser consumidor. Só que a partir do momento que eu me torno consumista, é bem parecida a palavra, né? Consumidor e consumista. Consumidor é quando eu compro o que eu preciso, né? Agora, consumista é quando eu compro além, quando eu começo a usar além do que eu preciso. Eu começo a ir além disso. Às vezes eu já tenho roupa, mas eu quero mais e mais roupa. De repente eu já tenho 2 lápis aí que é o suficiente para mim estudar, um caderno, só que aí lança lápis novos no mercado, cadernos novos, e eu quero aquilo lá também. Eu quero porque é novo, né? E aí um brinquedo, eu já tenho um brinquedo, só que eu quero mais e mais e mais. Muitas vezes nem usamos tudo aquilo que temos, mas aí nós queremos porque é novo, tá? Então isso é ser consumista. Isso não é correto, né? Porque passa além da nossa necessidade. O excesso de consumo pode levar ao desperdício, afetando diretamente o ambiente em que vivemos e, por consequência, ocasionando a poluição. A situação ainda pode piorar quando não descartamos o excesso de lixo no local correto. Então, tem os locais que é correto para descartar o lixo. Eu não posso descartar em qualquer lugar. Observe o infográfico. Lixo eletrônico, faça a sua parte. Número 1. Por ano no Brasil, olha o que acontece por ano no Brasil, cerca de 2 milhões de toneladas de celulares e 100 mil toneladas de computadores são jogados no lixo. Olha só, 2 milhões, né, de toneladas de celular e 1 milhão de toneladas de computador. É muito lixo, galerinha. Olha o número 2, o mundo. O mundo produz 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. 40 milhões de toneladas, é muito lixo. Número 3, o que fazer? O que eu posso fazer? Em relação ao lixo eletrônico, o fabricante tem a obrigação de coletar o produto a ser descartado e destiná-lo a um local ambiental correto. Celulares, baterias, pilhas e similares devem ser descartados em urnas de coleta, que se encontram distribuídas em supermercados, lojas, shopping, etc. Então, pessoal, celulares, pilhas, computadores, eu não posso jogar no lixo da minha casa. Tem um local, o fabricante indica um local correto para ser descartado. Uma vez que joga pilha na natureza, dá um grande estrago. Estraga muito, destrói muito a natureza por conta dos elementos que tem nessa pilha, nesse celular, nesse computador, na TV. Então tem o lugar correto para ser descartado. O que não fazer? Não descarte o lixo eletrônico em um lixo comum, que é o que a prof disse. Não descarte celulares, pilhas e baterias em locais inadequados, pois isso representa um grande risco ao meio ambiente e, consequentemente, à nossa saúde. Então, temos que tomar os devidos cuidados. Vamos lá na página 252, exercícios de aplicação. Saiba mais. Consumir e adquirir produtos que são úteis para a nossa vida, por exemplo, alimentos,
roupas, calçados, remédios, materiais escolares, móveis, entre outros. A partir do momento que compramos esses produtos, somos chamados de consumidores, mas nós consumimos porque é necessário. Agora, em alguns casos, o consumo pode ser um problema, ou seja, quando compramos, mesmo sem precisar do produto naquele momento, ou pelo prazer da compra. Isso é chamado de consumismo e não é correto. Roda de conversa número 1. Você estudou que ser consumidor é diferente de ser consumista. Pensando nisso, você se considera um consumidor ou um consumista? Você consegue enxergar no seu dia a dia que quantidades suas são consideradas típicas de um consumidor e quais são considerados tipicamente consumista e por quê? Reflita sobre a questão individualmente e escreva no espaço abaixo. Compartilhe suas ideias em pequenos grupos. Após a conversa e com a ajuda do seu professor, cada grupo deve organizar um tipo de apresentação breve para o restante da classe sobre o que foi discutido. Pode ser por meio de um cartaz produzido coletivamente em cada grupo ou uma breve encenação teatral em que todos os grupos participem. Não tem como, né, galerinha, a gente formar um grupo. Só que você pode fazer aí, né, a tua pesquisa, você pode pensar no que você pode fazer, no que você não pode, se você é um consumidor ou se você é um consumista, né, aí no seu dia a dia e por quê. Você pode gravar um vídeo ou montar um cartaz e mandar uma foto para a Prof. Marlene, tá bom? Qualquer dúvida, a Prof. está à disposição. Vamos lá na página 253, a nossa última página de hoje. Exercícios proposto. Ative a memória. Número 2. Qual é a definição de ser consumidor e de ser consumista? Relacione as colunas encontrando as respostas corretas. Letrinha A, consumidor, e letrinha B, consumista. Aquele que adquire ou compra um produto, ele é consumidor ou ele é consumista? Aquele que adquire ou compra produtos que vão além das suas necessidades. Isso é ser consumidor ou consumista? Coloque a letrinha correta, tá bom? Número 3. Quando consumimos de forma exagerada, o que podemos causar ao meio ambiente? De acordo com o que você aprendeu, escreva a resposta com suas palavras, ok? A prof sabe que vocês são capazes. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau, tchau!